welcome, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui mais em uma aula 29.1. Essa aula 29.1 a gente vai trazer só coisas que a gente não pode confiar. Uma galerinha aí que a gente tem que ficar, de olho muito aberto, porque uma galerinha que gosta de, dar uma rasteira na gente e você tem que prestar atenção nessas palavras. Essas palavras parecem, mas não são. São os famosos falsos cognatos. Na verdade, falsos cognatos, porque eles não são cognatos de forma alguma, e eles são também conhecidos como false friends, amigos falsos. Né? A gente levou esse termo aí porque o que tem pior coisa nessa vida é um amigo falso, seguido aí de falsos cognatos, porque falsos cognatos só vai te derrubar. Mas você vai ser esperto e você vai já prestar atenção logo aqui no primeiro ano nessas palavras, para você já se ligar que nem sempre tudo parece que é. Os falsos cognatos é uma parte bem menor do que os cognatos. Boa notícia, a gente não vai se preocupar tanto nessa questão de saber mais sobre eles do que os cognatos. Cognatos é a maior parte da nossa vida aí no inglês, mas existem os falsos cognatos e você tem que prestar atenção, porque eles sim vai ser um problema muito grande. Como essa palavra aqui, actually. Actually parece o quê? Parece atualmente, né? Mas não é atualmente. Lembra atualmente. Não é tão assim, meu Deus, como é igual atualmente, mas ele é vagamente parecido, porém ele não é atualmente. Então, actually means something different. Então, actually, que é a palavra parece, aliás, significa algo diferente do que parece ser. Na verdade, isso do que parece ser é o que inclui aí na nossa frase, porque significa alguma coisa diferente. A gente já vai saber já o que significa isso. Na aula de hoje, false friends, identificação no texto, palavras em inglês que realmente têm significado de um false friend. Então, esse false friend ou false cognato é uma palavra que em inglês com grafia do significado parecida com a de português. Entretanto, however, contudo, todavia, mais, diferente dos cognatos, o significado da palavra em inglês com grafia semelhante àquela em português é diferente. E aí que mora o perigo. Então você vai prestar atenção. Na aula de hoje a gente não vai fazer aquela questão de repetir as palavras como a gente fez lá dos cognatos, porque eram menos palavras, eu trouxe acho que menos, porque aqui eu não trouxe só os falsos cognatos e suas traduções. A gente vai ver uns exemplos como esses aqui, onde eu trouxe o seguinte. Vou falar disso lá na tela. Bora lá? Para a tela, a gente trouxe, aliás, que eu falo na gente assim, modo de dizer, porque só tem eu aqui, né? Temos aqui, eu trouxe o quê? Uma lista em inglês, onde temos os falsos cognatos. Do lado dela, o significado em português, tá? O que ela realmente significa. Então, presta bastante atenção para você não desentender nessa lista aqui, tá? Então, do lado da palavra em inglês, o significado real dela, o que ela realmente é. A máscara que ela carrega vem exatamente deste lado aqui. Aqui é o significado, aqui é a máscara que ela carrega, que é o quê? A palavra que se assemelha em português, ou seja, que a gente acha que é ao ver a palavra, mas não é. E aqui, significante em inglês da palavra semelhante, ou seja, nesse outro lado aqui da lista vai ter o quê? Vai ter a palavra que realmente é em inglês que significa o que a gente achava que significava. E se você não entendeu, pera lá que a gente vai começar a ler agora aqui, a gente modo de dizer, e aí você vai começar a prestar atenção e entender do que eu estou falando, tá? Então vamos lá começar com essa palavra que estava lá no nosso título, actually. Actually, a gente olha para ela e pensa que ela significa o quê? Atualmente. Mas ela não é atualmente. A palavra actually, na verdade, significa na verdade. Então, actually é na verdade. E atualmente, que a gente acha que é actually, na verdade, atualmente, você usa nowadays. Claro que quando eu trago aqui uma palavra na sua tradução, ela, na verdade, não é a única que significa atualmente. Existem outras palavras também que vai ter esse significado de atualmente. Então, lembra sempre disso, tá? Lembra sempre disso que não existe só uma palavra que vai significar atualmente. Então, eu trouxe só uma aqui para te mostrar que atualmente, na verdade, é nowadays e não actually, beleza? Actually significa na verdade. Vamos para a próxima. Anthem.
Anthem, na verdade, parece o quê? Antena. Você olha essa palavra, você fala, nossa, estou lendo uma palavra que significa antena. E não é. Anthem é hino. Hino do seu país, do seu estado, da sua cidade, da bandeira, o hino de qualquer coisa aí. É o hino. Mas antena em inglês vai ser antenna, que inclusive é mais parecida, né? Então, você sabe aí que você tá olhando uma palavra que é muito mais parecida com essa, só que você também poderia confundi-la com essa aqui. Pode acontecer sim. Mas o bom é que pelo menos ela é um cognato também, a palavra antena, ela não deixa de ser um cognato. E a gente chama ela de antena. Aí a gente tem agora a palavra alias. A palavra alias, ela significa pseudônimo. É aquele nome que você dá, né? Geralmente os escritores dão para si. E o alias parece muito aliás, mas não é aliás. E elas parecem demais aliás, né? Só faltou o sinalzinho gráfico para ser aliás. Mas, na verdade, aliás, em inglês é by the way, que também pode ser a propósito, moreover, aliás. Então, você tem muitas palavras que vão significar aliás. Eu trouxe duas aqui para vocês. By the way e moreover. Beleza? Eu gosto mais de usar o by the way. By the way. Mas, enfim. Temos lá o to amass. Quando você vir aí uma palavra em inglês que aparece com esse to na frente, saiba automaticamente que é um verbo, ela tá aí como verbo. Lembrando que as palavras em inglês, elas podem ser verbo, pode ser substantivo, podem ter várias classificações gramaticais, dependendo de acordo, aliás, com o uso delas. Quando eu trouxe ela aqui com to, é porque eu quis trazer com sentido de verbo, mas não significa que ela possa ser uma outra coisa também, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, senão, porque a gente tem muita palavra para falar. Então, só para você saber disso. To amass parece muito amassar. Você olha amass e você fala, gente, é amassar, não tem para onde correr. Mas, na verdade, to amass é acumular. Acumular. É, acumular. E amassar em inglês é crumple ou knead. Knead. Esse K é mudo, tá? K. Geralmente o K em inglês é mudo. Em umas situações ele fica mudo mesmo, e aí você não fala ele, tudo bem? Não é knead, é knit. Knit. Então ele tá ali só mesmo por uma questão de... É que nem o H. No português, em algumas questões, né? O H na palavra hora tá lá à toa, porque você nem pronuncia ele. A mesma coisa o H em inglês, temos algumas palavras com H em inglês que podem ter som de R, como horse, cavalo, e pode não ter som nenhum, como hour, que é hora. Essas palavras que são cognatas, inclusive, algumas delas, elas até já foram usadas com aquele significado de alguma forma, mas pararam, deixaram de ser usadas com aquele significado, porque a gente está aí falando de anos e anos e anos e anos de língua que vai se moldando, se movimentando. A língua, ela não para, a língua nunca fica parada, ela sempre está se movimentando. Temos expressões que não usamos mais, palavras que foram mudando de significado. Então, assim, geralmente, algumas palavras podem até ser usadas com esse significado, mas tem que tomar cuidado, que nem sempre vai ser usada. Então, quando eu mostro aqui para vocês que, na verdade, essa palavra amass, ela é usada como acumular e não amassar, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Você tem que prestar atenção. Eu até me perdi aqui porque eu ia falar uma outra coisa, acabei me perdendo. Mas às vezes algumas palavras elas podem ter sido usadas daquela forma lá, com aquele significado, e na verdade com o tempo deixou de ser usada. Então, ela vira um false friend, porque você acha que ela tem aquele significado e não tem, pelo menos não tem mais. Vamos lá no appointment. Appointment, quando você fala appointment, você pensa o quê? Apontamento. Mas não é apontamento. Appointment é compromisso com hora marcada, principalmente no seu doctor, no seu médico, que doctor em inglês é médico, não porque a gente chama de doutor. Na verdade, até uma coisa interessante, acho que a gente só deveria chamar doutor quem tem doutorado. Mas assim, a gente sabe que médico e advogado, eles têm essa prerrogativa de ser chamado de doutor, que eu acho que para mim não rola. Então, doctor já é naturalmente, doctor em inglês já é médico, não é porque exatamente é doutor, tudo bem, gente? Appointment, compromisso com hora marcada. Apontamento vai significar o quê? Note. Apontamento vai significar em inglês note, tudo bem? Apology. Apology
é pedido de desculpa. Eu não trouxe aqui o significado, outra palavra que ia se assemelhar em português, tá? Mas somente ela aqui já tá ótima. Apology vai ser o quê? Pedido de desculpa e não apologia, tá? Porque agora que eu lembro, ela parece com apologia, mas não é apologia. Apology é pedido de desculpa. Você acredita? Pois é, apology é pedido de desculpa. E se você jogar apologia no Google Tradutor, por exemplo, vai aparecer lá apology, mas apology é pedido de desculpa. I want to apologize, eu gostaria de pedir desculpas, então você usa nesse sentido. Vamos para o próximo lá. Temos uma frase aqui, a frase diz o seguinte: Anthem is the official music that represents your country. Country, ou seja, a antena, não. Hino é a música oficial que representa o seu país. Antenna is the thing you use to capture better signal. Ou seja, antena é a coisa que você usa para capturar um bom signal, ou seja, um bom sinal. Continuando nas palavras, nós temos lá a nossa outra que é argument, que parece muito com argumento. Mas, na verdade, argument é discussão. Mas não é exatamente uma discussão, assim, sabe? Coisa, meu Deus, eu tô brigando com a pessoa. Na verdade, eles estão argumentando, falando coisas. Então, essa questão da discussão é nesse sentido, tudo bem? Esse argument é nesse sentido. Não é de briga mesmo, tá? Então, de discussão, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, isso que importa. Vamos lá, argumento. Aí sim, argumento, você vai falar o quê? Você vai usar o reasoning. O argumento que você tem para falar alguma coisa, né? Para você, enfim, pontuar alguma coisa, você vai usar a palavra reasoning. Então, olha só aí a diferença de um para o outro. Então, argument como discussão e argumento em português, a gente vai falar ela em inglês como reasoning. Tudo bem? Então, e também você pode usar argumento além de reasoning, você também poderia usar a palavra point. Point, o seu ponto de vista, né? O seu ponto ali. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá para a gente continuar. Esse aqui é um ponto importante, inclusive. É que a palavra argument, ela é uma palavra em inglês que ela vai significar essa questão de discussão, mas em umas outras questões ela também pode significar argumento. Aquela coisa que eu estava falando lá no outro slide, mas ela é mais utilizada nesse sentido de discussão do que de argumento. Então, é melhor só ficar nela com esse sentido de discussão, tudo bem? To assist, que é um verbo por causa do to aqui, ela vai significar o quê? Parece assistir, mas na verdade é ajudar. To assist someone, ou seja, ajudar alguém, né? Ter algum tipo de assistência ali para a pessoa. Ajudar. Agora, assistir, nesse sentido de assistir televisão, você vai ter o quê? Essa questão do to attend, na verdade, televisão, você vai ter o to watch, perdão, né? Assistir uma televisão, um cinema, um filme no cinema ou na TV, não importa. To watch. E você ir para uma reunião, assistir uma reunião, vai ser essa ideia de to attend, que não é atender um telefone, é to attend, é você estar numa reunião, assistindo essa reunião, que tem uma palavra até melhor para isso, eu acabei esquecendo ela, você está lá frequentando a reunião. Isso mesmo. Audience, porque eu estava no to attend já, agora vamos pro audience. Audience parece muito audiência, mas na verdade é plateia. Mas também tem esse sentido de a plateia ela causa uma audiência ali, né? Mas na verdade audience é plateia de pessoas, e audiência é court appearance. É audiência lá na corte, né? Enfim, questão aí que envolva advogados, juízes, né? Esse tipo de audiência é court appearance. Balcony. Balcony, na verdade, parece muito balcão, mas balcony, na verdade, é sacada que tem nos apartamentos. E balcão, na verdade, vai se chamar de counter ou counter, porque você pode, no inglês americano, inclusive, reduzir esse T, né? E simplesmente falar counter, sem falar ele, mas counter também tá certíssimo, tá ok. Braces parece muito braços, apesar de braços, na verdade, ser arms. Mas braces, na verdade, é aparelho dos dentes, né? Se você tem aí aparelho dentário, você tá com braces nos seus
dentes. Olha só, a lot of balconies in a pharmacy or in a supermarket. The place you pay for the products is called counter. Temos aqui muitos balcões, a lot of balconies. Mas na farmácia, esse mais eu que adicionei. Ou em um supermercado, o lugar que você paga pelos produtos é chamado de balcão, que a gente chama de counter. Muito bem? Temos mais uma listinha aí. Nessa lista agora a gente começa com cigar. Cigar parece muito cigarro, mas na verdade é charuto. E cigarro é cigarette. Na verdade, vocês não precisavam saber dessas palavras, mas pode, sei lá, vai que cai alguma coisa envolvendo elas, a diferença é muito pequena, né? Que os dois, a função dos dois é quase a mesma, praticamente a mesma coisa, mas existe uma nuance aí entre cigar e cigarette. Muito bem? Collar. Collar parece muito colar, mas na verdade é colarinho, coleira, gola, a questão ali do colarinho da roupa, da gola, no caso que os homens usam, mais para homem, né? E o colar em inglês a gente chama de necklace. Necklace porque neck é pescoço, lace, né? É uma questão aí que dá essa ideia de adereço do pescoço, sendo um colar. College é um falso cognato famoso. College parece colégio, mas na verdade é faculdade. Pelo menos a ideia é quase a mesma, porque são pessoas que estão indo para um lugar para estudar. Já colégio é school. E é isso, além de que universidade e university tem também uma diferença entre faculdade e universidade, mas os dois também desembocam na mesma situação, que são pessoas que estão indo para um lugar para estudar, né, um curso. Comprehensive. A palavra saiu aí, acabou que ela não saiu no mesmo, porque é uma palavra grande. Mas, ó, comprehensive. Esse VE seria aqui, do lado do SI, mas ela tá como se estivesse separada. Comprehensive parece muito compreensivo, demais. Mas comprehensive é algo abrangente, algo que abrange muita coisa. Já compreensivo é understanding. Understanding. Confident. Confident parece muito o quê? Confidente, parece demais. Você olha a palavra confident e você pensa, nossa, é confidente. Mas não, confident é confiante, que parece um tiquinho também, até o fi, né? Mas existe uma mudança enorme de significado entre confidente e confiante, certo? Já confident já parece muito também com a outra palavra, porque você tem um confident. Então a gente tem uma diferença muito pequenininha, praticamente irrisória da diferença entre a palavra confident com E e a palavra confident com A. E aí o confident com E é confiante e o confidente com A, no caso, o confident com A é confidente. Essa aqui pega bastante, viu? Pega bastante porque justamente a palavra, o significante da palavra que é semelhante é muito parecido com o falso cognato, então fica uma loucura. Olha para ela aí para você não se confundir. Com A é confidente, com E é confiante. Convict. Na verdade, não é convicto. Convict é condenado. Quando você convict em alguma coisa, é algo muito ruim, porque você é condenado pela justiça, né, por alguma coisa que você fez. Convicto é convinced. Convinced, tá? Convinced é convicto. Você está convicto de alguma coisa, você tem certeza de alguma coisa, você está convinced. Tudo bem? Custom. Custom é uma palavra, inclusive, que já caiu em uma questão do Enem, e é um falso cognato, parece muito costume, mas custom é fantasia. E não é a fantasia que você tem de morar fora, sei lá, viajar. Não, é a fantasia mesmo que você usa de roupas, como por exemplo no Halloween que acabou de passar. E costume é habit, tudo bem? Habit, que parece hábito e na verdade é hábito também, porque se você tem um hábito, você tem um costume, tudo bem? Até lembra aí a palavra hábito. A gente tem aqui uma frase, this is a college, not a school. Isso é uma na verdade, university, na verdade, mas tudo bem, vamos fingir isso. É uma faculdade e não uma escola. Existe uma diferença entre faculdade e universidade. A universidade abrange, no caso aí, mais cursos do que uma faculdade, mas desembocam na mesma situação. Temos mais uma lista aí. Vamos começar como aliás, a gente vai começar como data. Data, na verdade, parece o quê? Parece data. Mas, na verdade, data em inglês é date. E date, por sua vez, também significa outras coisas em inglês, como o próprio date, vocês conhecem que é encontro, né? Encontro entre duas pessoas, também é usado nessa seara.
mas naturalmente ela é de data mesmo, tá? Data é date, data é dados. Dados do computador, dados de um celular, é isso que significa. Deception parece muito decepção, mas deception é o ato de enganar, o que gera uma decepção, né? Mas é um ato de enganar, é uma fraude. E decepção em inglês é disappointment, que a gente viu lá na nossa aula 28.1.2 no texto. Disappointment, que é desapontamento, que é a mesma coisa que decepção, são sinônimos, tudo bem? Decepção, desapontamento é a mesma coisa. E como desapontamento, ele é um cognato. To dent, que temos aí o quê? Um verbo. To dent parece dente, mas dente nem é verbo, né? Então, mas to dent, na verdade, é amassar. E dente em inglês é tooth. Tooth. Muito bem? Calma, onde é que eu estou? Estou aqui nessa próxima. Vamos lá para a próxima. Na próxima, você tem aí a palavra to devolve. To devolve parece devolver, né? Inclusive um verbo que tem um to na frente, mas na verdade é transferir e delegar. Transferir alguma atividade, delegar alguma atividade. Olha aí, até muda um pouquinho aí a nuance do significado dessas duas palavras. Mas devolver em inglês é to return ou to give back. Quando você usa o return, você está usando o cognato, porque return é retornar. Quando você usa give back, você está usando aí um phrasal verb. Eu comentei lá na aula 28.1 que às vezes eles deixam de usar essas palavras cognatas porque eles consideram muito formais, e de fato são para eles. Então, ao invés de eles falarem I need you to return my cell phone, for example, eu preciso que você me retorne meu celular, por exemplo. Eles preferem falar I need you to give me back. To give me back, né? Coloca aí um objeto no meio desse phrasal verb, que pode ser colocado, é um phrasal verb que você pode separar. Isso você vai ver comigo lá no segundo ano. E aí o phrasal verb é muito mais a cara deles do que usar o return. Então, acaba que fica nessa situação. Diversion parece o quê? Diversão. Mas diversão é fun em inglês. E diversion, na verdade, é desvio. Um desvio aí na estrada, né? Um diversion. Você tem aí aquela placa de desvio, então você vai ter essa palavrinha lá. To enroll parece muito enrolar, mas na verdade é alistar, inscrever em alguma coisa, se inscrever em alguma coisa. Enrolar é to roll, pelo menos o roll parece um pouquinho também, né? Eventually parece muito eventualmente. Me parece demais eventualmente. Essa palavra que eu fico doida quando vejo ela, porque ela é demais, até por causa do LY aqui, que é um advérbio, mas ela também é um advérbio. A tradução dela é finalmente, por isso que tem esse mente aqui no final, que esse LY ele vai dar esse final de mente nas palavras em inglês. Então, finalmente, por fim, e eventualmente, na verdade, é occasionally. Occasionally, que inclusive occasionally parece ocasionalmente. Mas é eventualmente. Aí é uma loucura, né? Um puxa para o outro. Então, não se esqueça essas palavras. Eventually é finalmente, por fim, e não eventualmente. E eventualmente é occasionally, tá? Muito bem. Vamos seguir. Temos uma frase na próxima... A próxima é exatamente aqui. Olha essa questão do diversion. Watch out for the diversion. You will have to take another road. It isn't going to be fun. Então, presta atenção, cuidado, watch out. Esse watch out para você prestar atenção. Para o quê? O diversion, que é o desvio, você terá que pegar outra estrada e não vai ser divertido. Temos mais uma lista. Nessa lista a gente tem o quê? A palavra exit, que parece muito êxito, mas todo mundo conhece exit como saída. Essa aqui eu tenho certeza que ninguém entra nessa aqui, nesse erro de achar que exit é êxito, e sim saída. Até porque a gente tem muito essa palavra espalhada, né, na sala de cinema, em alguns locais, mesmo no Brasil com essa a gente tem a palavra exit, que é saída, mas na verdade êxito é success. Success, que é sucesso, né? Se você tem êxito em alguma coisa, você tem sucesso. Exquisite parece muito esquisito, mas é sofisticado ou sofisticada. Já esquisito vai ser strange. Strange, que é estranho também, ser estranho é esquisito. Fabric
parece muito fábrica. E, pasmem, não é fábrica, e sim tecido, tecido, que inclusive tem muito na fábrica de fazer roupa, né? Então, você, dentro da factory, você vai ter muito fabric, mas fabric é tecido e factory vai significar fábrica. To grip, que é um verbo, vai significar o quê? Agarrar firmemente alguma coisa. E grip, na verdade, que não é to grip, apesar de parecer grip, é flu. A gente já viu essa palavra em alguma aula também. Ariam parece muito idioma, mas na verdade é expressão idiomática. A expressão idiomática é como se fosse, dar um exemplo aqui, é como se é tão fácil quanto roubar doce de criança. Eu lembrei dessa expressão idiomática. Então isso é uma expressão idiomática, onde você não vai traduzir ao pé da letra. E na verdade idioma significa language. Language. Então não confunda esses dois, porque esses dois não tem nada a ver com o outro. Ariam, na verdade, é a expressão idiomática. E temos uma frase aqui. If you have to use the emergency exit of a plane, probably your flight wasn't a success. Então, se você tiver que usar a saída de emergência de um avião, provavelmente seu voo não foi um success, um sucesso. Mais frases, temos ali ingenuity. Ingenuity parece muito ingenuidade, mas não é ingenuidade. Então, assim, isso aqui com certeza pegaria muita gente. Ingenuity é criatividade, nada a ver com nada, né? Já ingenuidade é naivety. Então, olha bem para essas palavras aí, não se esqueça. Ingenuity, criatividade, ingenuidade é naivety. Inhabitable, na verdade, inhabitable não é habitável. Aliás, perdão, não é inabitável, desculpa, é habitável. O que você pensa e fala, como assim? Mas inhabitable parece muito inabitável. Eu sei que parece muito inabitável, mas é habitável. Mais inabitável em inglês é uninhabitable. Parece muito também, só que tem esse un na frente. Então, ó, há uma diferença aí bem pequena e grande ao mesmo tempo. Então, não confunda. Então, os dois são parecidos em inglês, só que esse aqui é habitável e o mais diferente é inabitável. Só você pensar assim. To pretend, que eu falei na aula passada, parece muito... Não tá aqui, tá? Parece muito pretender, mas na verdade é fingir. Pretend é fingir e não pretender, tá? Não se esqueça, então você tá fingindo. Quando você fala to intend, parece muito entender, mas na verdade é pretender. Olha que loucura, né? Esse aqui parece esse, mas na verdade não é, que esse que na verdade é aquele. Então, olha só, muita coisa para você ver aqui comigo. To intend, na verdade, é pretender e não entender. Já entender vai ser to understand, beleza? Jar, jar parece muito jarra, mas na verdade é pote. Pote que você guarda biscoito, coisas, bolachas, enfim. Já jarra em inglês vai ser jug, jug. Então, não confunda. Eu sei que jar, quando você olha, dá vontade de falar que é jarra, né? Mas pelo menos todos são utensílios de cozinha, né? Pelo menos não foge aí da... Desculpa. Não foge aí da situação. Journal. Journal vai ser o quê? Revista de especialidades. Vista de especialidade, diferente de jornal, que vai ser newspaper, ou que é a questão aí do jornal de papel. Então, journal vai ter uma diferença aí como falso cognato, beleza? Então, você sabe que o jornal de papel não vai ser journal, vai ser newspaper, beleza? Então, é uma revista especializada para, enfim, de alguma situação, de algum assunto. Lace parece laço, mas na verdade é renda. Renda, renda mesmo, sabe, da roupa? Pois é. E laço você tem como ribbon, ribbon. Não se esqueça, tá? Não, lace não é laço. Parece muito laço, mas não é. É renda, renda, beleza? E essa renda, você sabe, acabei de falar, é a renda da roupa. Olha só, those are jars, not jugs. Então, esses são potes. Utensílios de potezinhos aí e não jarras, que jugs na verdade que vai ser jarras, tá? Não se esqueça isso. Mais algumas aí a gente tem, voltei ali, né? Vamos retornar, não, vamos seguir em frente.
Temos mais, vamos lá, para lecture. Lecture parece muito o quê? Leitura. Lecture parece muito leitura. Mas, na verdade, é palestra. Lecture não é leitura, é palestra. Já a leitura em inglês é reading. Reading. Isso aqui eu já me confundi, tá? Eu já me confundi com essa palavrinha. Lecture não é leitura, e sim palestra. E reading é leitura. Legend. Legend também, todo mundo já se confundiu na vida. Legend não é legenda. Legenda é subtitle. E legend, na verdade, é lenda. Lenda. Tudo bem? Library. Library, na verdade, não é essa aqui também. Eu já me confundi tanto essa aqui. Essa aqui é uma que eu me confundo muito, muito, muito. Tem uma que, na verdade, muita gente confunde muito mais, que eu nem sei se eu trouxe essa, eu espero que sim, caso eu não tenha... É porque é a clássica dos erros de falso cognato. Vou ver se eu trouxe ela, vamos ver se ela tá mais lá na frente. Se não tiver, eu comento dela. Então, library, na verdade, não é livraria, é biblioteca, que também mexe com livros, mas biblioteca você não compra livros. Já para você comprar livros é a bookstore. Então, só você lembrar que o lugar que você compra livro vai ter a palavra store, que é loja. Então, loja de livros. E quando você vê essa palavrinha, você sabe que é biblioteca. Location, na verdade, é localização e não locação. Locação em inglês vai ser lease, tudo bem? Location é localização e não locação. Lunch não é lanche e sim almoço. Lanche vai ser snack. Essa é clássica, vocês sabem que lanche é almoço, porque a gente já viu essa palavra nas nossas aulas, principalmente lá na primeira unidade. Magazine não é magazine e sim revista. Magazine não é questão de roupa, né? Loja de magazine de roupa, na verdade, é revista. Magazine, na verdade, é department store em inglês, que é aquelas lojas de departamento onde você tem várias coisas, roupas, sapatos, enfim, um monte de coisa. Mayor, na verdade, não é maior, e sim prefeito, tá? Mayor é prefeito e maior em inglês é bigger, que vem do adjetivo big. Mas aqui a gente tem uma construção que a gente ainda vai aprender mais lá pra frente, salvo me engano, no segundo ano. Acredito que sim. Vamos seguir lá. She's not giving a lecture, she's reading. Ela não está dando uma palestra, ela está lendo. E continuando, a gente tem mais palavras. Injury vai ser o quê? Não é injúria, vai ser ferimento. Injury não vai ser injúria, esse ferimento. E injury, na verdade, vai ser insult. Insult, que é uma injúria, você mentir, você inventar uma história, falar uma coisa, aí você está sendo um insult na outra pessoa. To notice, na verdade, não é notícia, e sim notar alguma coisa. E notícia em inglês vai ser news. News, sempre com S, tá? Novel parece novela na TV, mas na verdade é romance, que é alguma coisa literária, né? O romance literário é um novel. Já a novela, nessa questão de passar na TV, que, né, principalmente aqui no Brasil, é soap opera. Não que não tenha lá fora nos outros países, claro, mas aqui o Brasil ele é mais conhecido pelas novelas, assim como o México, né, países latinos. Office. Office parece muito oficial, mas é escritório, tá? Oficial em inglês é official, o que tá tudo bem, porque na verdade eu ainda acho que official é muito mais parecido que oficial. Então esse é um falso cognato não tão ruim, tá? Que você na verdade tem ali o significado dele até mais parecido do que o próprio office. Parents, que a gente já sabe, né, que na verdade não significa parentes, que aqui faltou o ES, tá? Faltou o E, na verdade, e sim pais, que é pai e a mãe. E parentes em inglês é relatives, que parece relativo, mas na verdade é parentes, tá? Que não é relativo, e sim parentes. Pasta, parece muito pasta, mas é na verdade uma massa, que é macarrão, lasanha, tudo com massa, pizza, você fala pasta. Pizza acho que entra nesse meio, não sei, acredito que sim, não sei, que é massa, né? Pasta. E pasta em inglês é folder. Folder, na verdade, vai ser pasta, beleza? Physician. Physician parece muito físico, mas na verdade physician é médico. Médico, de uma forma geral, você é physician. Além de doctor, você também é physician. E físico em inglês, na verdade, é physicist. Physicist. Parece muito um com o outro, mas um é médico e o outro fez física. Então, há áreas ali um pouco diferentes, né, para falar a verdade. Temos aí mais uma frase. He's watching a soap opera, not reading a novel. Ele está assistindo novela e não lendo um romance. Deixa eu ver quantas faltam. Nossa, ainda falta mais duas aí pra gente finalizar.
Vamos finalizar com essa... Finalizando já esse é nosso penúltimo quadro. Temos aqui policy. Policy parece muito polícia, mas é política. Policy parece muito polícia, mas é política. E polícia em inglês é police. Police, tá? Prejudice. Prejudice parece muito prejuízo. Esse aqui também era outro que me confundia muito, mas na verdade prejudice é preconceito e não prejuízo. Prejuízo em inglês é damage, loss, tá? Prejudice, na verdade, é preconceito. To push, esse é o clássico dos erros. Esse aqui é o que mais ocorre erro com a galera nos falsos cognatos. Tenho certeza que até você sabendo que push significa empurrar e não puxar, tenho certeza que você já puxou alguma vez na vida. Eles deveriam até vir juntos aqui, acabei não colocando desse lado. Push é empurrar e to pull é puxar. Esse to é porque meu verbo está no infinitivo, tá? Então, push, ou to push é empurrar e to pull é puxar. Mas quem nunca puxou ao ver essa palavra? Eu mesma já fiz isso. É incrível como nosso cérebro trabalha. Realize não é realizar. E muita gente usa realize, às vezes, usando aí como um estrangeirismo, né? De uma forma errada, um barbarismo, porque eu não realizei isso. Na verdade, realize é notar, é reparar, é perceber algo. E acaba falando que não realizou isso em português, sendo que realize, na verdade, é perceber. E realizar, na verdade, é to carry out, to put into practice, realizar algo nesse sentido de colocar algo em prática. Temos aí a palavra requirement, que não é requerimento, e sim requisito. Temos a palavra request ou application, que é requerimento, tá? Resume, na verdade, não é resumo, e sim retomar. Resume é retomar e não resumo. E resumo em inglês é summary. Summary, tá? Summary, corrigindo. Temos aí um textinho que fala o seguinte: I will resume the history I was telling you yesterday, but without summary. Without summary. Minha voz até sumiu nessa aula. Olha o cebolinho aí na hora pra vocês. Eu vou o quê? O que significa esse resume? A gente acabou de ver. Eu vou retomar a história que eu estava contando pra você ontem, mas eu não vou o quê? Vou fazer o quê? A questão aí de você resumir, mas sem o resumo. Muito bem. Vamos para a próxima e eu acredito que essa seja a última, nossa última lista aí, terminando nossa aula. Vamos para a nossa última lista e presta bem atenção nessa aqui. Temos retired, que significa o quê? Aposentado. Então, retired é aposentado. E retirado, na verdade, vai ser removed. Então, retired não é retirado, mas se você for parar para pensar, a pessoa que é retired, ela é retirada do mercado de trabalho. Mas sem brincadeiras, a gente realmente tem que entender que retired é uma pessoa aposentada e retirada é removed, tá? Retribution, na verdade, retribution é punição, retaliação, tá? E não retribuição, então é algo ruim, não é algo bom. Retribuição vai ser remuneration, que é o salário, reward, que é algum prêmio, é uma retribuição que você recebe. Scholar, na verdade parece escolar, mas é uma pessoa intelectual, é um erudito, uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que tem esse adjetivo scholar. Mas escolar vai ser school, que é o adjetivo. School também trabalha como adjetivo, além de substantivo. E sensible vai ser o quê? Parece sensível, mas sensible vai ser sensato, tá? Já sensível vai ser sensitive. Então, presta bastante atenção que sensível, na verdade, é sensitive e sensible é uma pessoa sensata. Essa aqui também pega bastante para algumas pessoas. Tudo bem? E é isso, gente. Temos a última frase aí para vocês. He's very intelligent. He's very intelligent. Agora sim, he's very intelligent. He's a scholar. No, he isn't at school anymore. He's in the university. Ou seja, ele é muito inteligente. Ele é um erudito. Não, ele não está na escola mais. Ele está na universidade. E é isso, ficam as nossas referências para vocês. E já se preparem para a nossa aula de revisão, onde tem umas atividades. Para vocês colocarem em prática o que vocês viram comigo aqui sobre os false friends, os falsos cognatos. And see you next class. Bye.